Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje a festa de Santa Clotilde e um exemplo de esposa, de mãe, com todas as preocupações normais de alguém que sente o peso de ter que rezar pelo seu marido, ter que rezar pelos seus filhos, a viver uma vida de angústia, de preocupação, de medo, de incerteza em relação ao futuro e à vida presente da sua família. Tudo isto, naquela época, Santa Clotilde, e que tanto ajudou o povo francês, e nós em Portugal, pelo menos o nome Clotilde não é muito usual, mas existe. Portanto, influenciou toda uma corte de gente, e neste tempo de pandemia, de angústia, de incerteza, olhar para uma mãe e para aquilo que sofreu, para aquilo que lutou, para aquilo como em certas ocasiões se resignou, nós encoraja-nos e dá-nos força para continuarmos a lutar. Celebramos e saudamos quem está em casa, os nossos doentes. Celebramos a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com amor, com sacrifício e, sobretudo, com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E vamos, nesta Eucaristia, lembrar Alex Ferreira e Adelaide Valente. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Fazei, Senhor, que os acontecimentos do mundo decorram para nós segundo os vossos desígnios de paz, e a Igreja vos possa servir na tranquilidade e na alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Tobias. Naqueles dias, Ana, mulher de Tobit, estava sentada, percorrendo com a vista o caminho por onde seu filho Tobias devia voltar. Quando verificou que ele estava a chegar, disse a Tobit: o teu filho está a chegar com um homem que o acompanhou. O anjo Rafael tinha dito a Tobias, antes de que ele se aproximasse do pai: estou certo de que se abrirão os olhos de teu pai. Unta-lhe os olhos com um fel de peixe. O remédio fará que as manchas se reduzam e desapareçam dos seus olhos. Teu pai vai recuperar a vista e verá a luz. Ana correu a lançar-se ao pescoço de seu filho e disse-lhe: já te vejo, meu filho, agora posso morrer. E começou a chorar. Tobit
Levantou-se e, embora tropeçando, conseguiu sair pela porta do pátio. Tobias foi ao seu encontro com o fel de peixe na mão, soprou-lhe nos olhos, segurou-o e disse-lhe: coragem, pai. Depois aplicou-lhe o remédio e, com ambas as mãos, tirou-lhe uma espécie de pele dos cantos dos olhos. Então Tobit lançou-lhe ao pescoço e chorou, dizendo: já te vejo, meu filho, luz dos meus olhos. E exclamou: bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Benditos sejam os seus santos anjos por todos os séculos. Porque Deus tinha-me ferido, mas compadeceu-se de mim. E agora vejo meu filho Tobias. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo: como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi afirmou que, sob a ação do Espírito Santo, senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos escabelo dos meus pés. O próprio Davi lhe chama Senhor. Como podes ser seu filho? E a numerosa multidão escutava com prazer o que Jesus dizia. Palavra da salvação. Deste dia de Santa Clotilde, um nome tão que nós usamos e que tanta gente usa,
E, portanto, uma mulher que acompanhou a história recente. A história recente não. Nasceu em França em 475, no século V, antes dos muçulmanos chegarem à Europa, porque só começaram a vir no século VI, depois de nascer Maomé. Portanto, esta mulher nasceu antes de Maomé, e está na origem da própria França que nós conhecemos. Mas neste dia, nós no Evangelho, o Evangelho pode parecer-nos um pouco confuso. Havia um grupo que dizia que o Messias era filho de Davi, e Jesus recusa isso. Jesus diz que é mais do que filho de Davi, porque Davi, ao rezar, disse ao Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha dos teus inimigos debaixo dos teus pés. Olhemos com cuidado o que David está dizendo. O Senhor disse ao meu Senhor. Portanto, Davi reconhece que Deus é o seu Senhor. Portanto, o Messias não pode ser filho de um homem. E esta polémica continua até os dias de hoje. As palavras estas palavras de Davi estão expressas no Salmo 110, versículo 1. A expectativa do Senhor que vem de Davi chama Senhor a Cristo, ao ungido do Senhor. Portanto, Davi dirá que o Messias, diz que o Messias que vai de vir, que é o seu Senhor. Portanto, Jesus, o Messias, não é filho de um homem, nem é também filho de um homem por causa de José, do pai adotivo. Mas Jesus é muito mais que isso. Na Epístola aos Hebreus, São Paulo aos Hebreus, transmite a visão dos apóstolos. Quem escreveu a Epístola aos Hebreus apresenta-se Jesus como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, isto é, sacerdócio sem início e sem fim. Jesus deve a José, o pai adotivo, ser da descendência de Davi, para se enquadrar num projeto humano, mas é muito mais que isso. Segundo a Epístola aos Hebreus, é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, isto é, sem princípio e sem fim. É o Senhor do próprio Davi. De muitas maneiras Deus havia falado, e muitas faíscas de luz já foram vistas pelos antigos. Havia uma ampla visão, embora desconectada, daquele que viria da parte de Deus. E esta questão é muito importante, portanto, para sabermos quem é Jesus. Jesus, Deus fala-nos através do seu Filho, segundo a carne descendente de Davi, mas perante Deus sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, Jesus é descendente de Davi por causa de São José, mas é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sem princípio e sem fim, de quem o próprio David chama seu Senhor. A dimensão sacerdotal de Jesus, e nós na Igreja, na tradição da Igreja, recebemos o sacerdote, e os bispos são os descendentes dos apóstolos. E quando ordenam a alguém, é este veio do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque que nós recebemos e que vem do próprio Jesus Cristo, que um sacerdócio sem princípio e sem fim, que estava junto de Deus. E foi esta fé que animou Santa Clotilde. Santa Clotilde, portanto, nasceu no século V. Nós temos hoje muita gente
Houve uma moda, um fenómeno que começou no mundo ocidental, talvez já nos anos 60, de pôr de parte a história, pôr de parte a filosofia. Agora começaram os movimentos revolucionários, um novo mundo, e nós às vezes os católicos entramos nesta linha, muitos católicos entramos nesta linha e às vezes não pensamos. A primeira leitura do livro do Tobit, chega lá alguém para curar as manchas e manda usar uma coisa disparatada, que aos olhos humanos era algo incompreensível, mas estava lá o dedo de Deus e ele ficou curado. E nós agimos, nós atuamos e nós vivemos nestes dois mundos, no mundo da ciência e no mundo da graça de Deus, que concede aquilo que os homens não conseguem. Eu não sei se vós vos lembrais, nos anos 90, os católicos nós às vezes temos muito facilmente, o Papa São João Paulo II, temos ali a estátua, o Papa Bento XVI, começaram a alertar para o perigo das alterações genéticas. Isto nos anos 80, 90. O perigo para as alterações genéticas. E sabeis como é que alguns grupos reagiram? Foi dizer que a Igreja não percebia nada de ciência, que a Igreja nunca esteve do lado da ciência, e muitos católicos entraram nisto. E a alerta que os papas foram fazendo, nós metemos tudo no saco da ignorância, a Igreja não percebe nada disto. E esta pandemia talvez tenha sido uma graça do que poderia vir a ser, porque está aí no mundo, e nós não queremos ver os católicos o que se chama, nem sequer sabemos o que é alteração genética, porque é altamente científico e é para cientistas, mas eles não têm o direito de abusar da própria humanidade. E estes avisos foram feitos em 80, 90. Porque as alterações genéticas, hoje o homem, a ciência pode fazer muito. E às vezes pode fazer bem, pode fazer mal. E eu, quando estava a ver a leitura do Tobit, esta cura, nós temos que continuar a colocar-nos nas mãos de Deus, com humildade, e saber de onde vimos, como o sacerdócio de Jesus. Temos que ir discutindo e sabendo qual é a origem do sacerdócio de Jesus, assim também a nossa condição como homens. Isso não é... É como uma frase que nós fomos ouvindo, desde a minha juventude, desde a minha meninice, a política é para os políticos. Esta era uma frase máxima. E o que é que isto significa? A política é para os políticos. O que é que isto significa? Aquilo que estamos a ver agora. Ninguém se intrometa. Ninguém perturba. Nem que mesmo que haja corrupção. Ninguém se meta. E fomos andando nisto. Fomos andando nestas coisas. A política é para os políticos. Santa Clotilde viveu um tempo que teve estes problemas de outra maneira. O seu marido era um homem sem fé. Diz a história que um bocadinho bruto, rude, apesar de ser rei, mas rei daquela época. Mas nunca proibiu a esposa. Nunca proibiu a esposa de praticar. E a sua esposa, e Clotilde, rezou muito pelo marido. O marido converteu-se. Teve uma batalha com o povo que hoje vive na zona da Alemanha e que estava a perder a batalha, e prometeu: se eu me converter, se eu ganhar a batalha, vou-me converter. E converteu-se, ganhou,
e depois construiu uma igreja em Paris. Mas os filhos, Clotilde teve, penso que cinco filhos, mas sobreviveram 3. E estes três, uma ânsia de vingar o pai, uma ânsia de conquistar o mundo, uma ânsia da batalha, das guerras. E Santa Clotilde, quando viu que não conseguia fazer nada, retirou-se para Tours, onde estava o sepulcro de São Martinho, que nós celebramos o São Martinho de novembro, que também foi um soldado romano na zona de França. Ela retirou-se para perto do túmulo de São Martinho, para um convento, para rezar. E é para nós um modelo, uma referência. O importante é nós percebermos e sermos capazes de viver a nossa vida em cada situação, em cada momento da história. Nós não podemos viver na história daqui a 50 anos. Daqui pertence a outros. Mas como também não podemos viver o tempo dos nossos avós. É o nosso. E olhar para os santos é olhar como é que eles viveram na sua época, no seu tempo, com os desafios que tiveram no seu tempo. Nós estamos num tempo cheio de desafios. O Papa Francisco fez um documento muito bonito a dizer as perseguições educadas, que é aquilo que nós temos, que eu tenho falado muitas vezes, as perseguições educadas. Nós, no Ocidente, a Igreja está a ser perseguida por gente educada. Não é as perseguições da China, que são terríveis, nem da Coreia do Norte, nem dos países comunistas, mas é uma perseguição educada. É uma perseguição do ridículo. E Santa Clotilde, do seu tempo, sentiu isto mesmo. E o Papa Francisco, ao dizer que nós hoje vivemos no Ocidente a perseguição educada, a perseguição de gente educada, isto é muito profundo. E é importante que a gente reflita sobre isto. Hoje ninguém tem dúvidas que nas nossas universidades não se ensina só ciência, mas se ensinam-se também outras coisas. E às vezes, em nome da ciência, ensina-se ideologia. E a ideologia muitas vezes cega. Seja ela qual for. A ideologia cega. Quando nós passamos a ver de determinada forma, nós estamos abertos ao estudo, à reflexão, à meditação, nós estamos abertos ao projeto de Deus, tornamos-nos ideólogos e a ideologia cega. E nós hoje, como perdoa, estamos a ser orientados pura e simplesmente por ideologia, mas não por ciência, nem por graça de Deus, nem por meditação, nem por reflexão. Nós hoje estamos a ser orientados por ideologia cega, e é isto que o Papa fala: perseguições educadas. A perseguição educada, que é tremendamente evidente e é muito o nosso tempo. E é neste fenómeno que nós temos que viver como Santa Clotilde soube viver, para viver, saber resistir e conviver e viver com o seu marido e depois com os seus filhos, que tantas preocupações, e terminaram todos morrendo, não conseguindo conquistar nada. Foram os guerreiros, mais nada, não tiveram lucro nenhum, mas cegos por ideias, por a ideia do ter,
do vencer, do ser o mais forte. A ideia que seja em que época for, esta é a ideia que mantém o mundo e que guia hoje muito o mundo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, Jesus no Evangelho interpela a multidão, dando a entender que Ele é o Messias, o Filho de Deus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos ao Pai dizendo: Senhor, abri os nossos olhos à verdade. Senhor, abri os nossos olhos à verdade, para que a Igreja, impulsionada pelo Espírito, saiba interpretar à luz da ressurreição a lei, os profetas e os salmos. Oremos. Senhor, abri os nossos olhos à verdade, para que os responsáveis da vida pública das nações digam sempre a verdade aos cidadãos e não cedam à tentação da mentira. Oremos. Senhor, abri os nossos olhos à verdade, para que os homens e mulheres que recebem graças saibam reconhecê-las e agradecê-las ao Senhor, como fez Tobite ao ver-se curado da cegueira. Oremos. Para que os cegos, os pobres, os mais idosos e as famílias passam por grandes provações, recebam de Deus a graça da paz e da confiança. Oremos. Para que a nossa Assembleia celebrante escute sempre o que Jesus lhes diz e cresça no amor à Eucaristia. Oremos. Quem está em casa, nós temos aqui uma imagem de Santa Clotilde. Neste dia rezamos para que ela interceda junto de nós, pelas nossas mães, por todas as mães, por todas as esposas, para que os dramas das famílias, Santa Clotilde, coloque junto de Deus todas as angústias e todas as preocupações das mães e esposas. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, revelai-nos todo o mistério do vosso Filho e atraí-nos totalmente para vós, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, confiando à vossa bondade, Senhor, trazemos ao altar os nossos dons, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco.
corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quiseste reconduzir à unidade do vosso povo, aos filhos de Espírito, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos Alex Ferreira, Adelaide Valente, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos por este sacramento, com que nos alimentais na vida presente, a comunhão convosco na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco.
Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e em paz e que o Senhor vos acompanhe.